queria aqui chamar o pastor Cleófas. Vai ser o profeta de Deus nessa noite. Queria a pastora Gorete. Talvez os irmãos não saibam, mas o pastor Cleófas e a pastora Gorete. Deixa as crianças passarem bem devagar. Pronto. São quantas crianças inscritas no 61 crianças inscritas de 4 a 11 anos, fora do berçário, que tem ali algumas. Irmão, pastor Cleófas, quem aqui não conhece o pastor Cleófas? Quem não conhece? Alguém? Algumas pessoas. Ele e a pastora Gorete são pastores na cidade do Espírito Santo, Rio Grande do Norte. A maior igreja da cidade é pastoreada por eles, da INSEGEC. Fazem parte da nossa equipe de 12 nacional e nós os colocamos como coordenadores de todo o estado do Rio Grande do Norte. Amém? Quando organizamos a congregação, a igreja, deixei para ele a missão dele abrir mais 12 igrejas no Rio Grande do Norte e depois formar uma geração de 144 igrejas. Já abriram quantas congregações? Duas. 2 congregações foram abertas e a terceira já está no gatilho. Amém? Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Amém, igreja? Bem, pastores aí com a palavra. Glória a Deus, graça e paz, igreja do avivamento. Eu vou pedir para a minha esposa dar uma saudação e orar por mim. Graça e paz, queridos, amém? Muito feliz, né, por estar aqui mais uma vez e com um tema tão lindo. E eu estava dizendo ao Senhor, nós precisamos, ninguém pode soltar essa tocha, amém? E quando o apóstolo começou a orar aqui, disse, pegue na mão do seu irmão e ore em línguas. E eu recebi, foi fogo, orando ali com as 2 irmãs ali. A pastora Aldenice e a pastora aqui. Literalmente foi um abraço de fogo, viu? Eu senti. Então diga para a pessoa que está do seu lado, preste atenção, não perca nada, que o Senhor, Yahvé, vai falar com você nessa noite. Amém? Quantos querem receber do Senhor nessa noite? Quantos estão prontos para dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero ouvir a tua voz? Vou dar mais uma chance, pode ser que você não jantou ainda. Quantos estão preparados para ouvir o que Deus tem? Diga, eu quero a porção para mim nessa noite. Diga, a palavra de Deus é fogo. Amém? Forte aplauso a Yahvé. E um grito de vitória. Vamos orar por Cleófas, né? Só queria dizer uma coisa para vocês. Eu estava dizendo para ele. Eu disse, amor, eu estou vendo acontecer bem devagar. Mas uma das coisas, uma das promessas e uma das coisas que arde no coração dele, que é falar a palavra do Senhor. E não está acontecendo só mais isso lá em Espírito Santo, com a nossa cidade. Mas Deus está começando a levar ele para outros lugares, para levar a palavra do Senhor. Isso muito me alegra pelo meu esposo, pelo meu pastor, pelo meu amigo, que é Cleófas. Estendo as mãos para cá. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pela vida dele. Que a tua palavra, Senhor, saia diretamente do teu trono. Saia com graça, com fogo e com unção. A unção que quebra todo jugo, a unção que despedaça, que faz a diferença. E como tua igreja, nós estamos aqui para receber, Yahvé, tudo que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, é uma alegria indizível, um prazer indescritível estar aqui nessa tribuna tão santa, nesse lugar tão especial.
Nós estamos no coração do Brasil, estamos na capital da adoração e na terra do avivamento. No útero desta nação, um avivamento tem sido gerado à custa de lágrimas, dor de partos e gemidos intercessórios do Espírito Santo. Louvar a Deus aqui para meus colegas, estou vendo ali o pastor João Santana, com esse sorriso ungido que ele sempre tem, pastor Marcos, pastor Vertinho, Irinaldo, a pastora Aldenice, e também quero louvar a Deus pela vida do meu apóstolo e a pastora Violante, são os meus mentores espirituais. O apóstolo Rinaldo, eu estava dizendo, apóstolo não, um pai, né? Eu me lembro a primeira vez que ele foi nos ver, quando nós começamos a ficar debaixo da coordenação dele, ele chegou lá em casa de bermuda e não perguntou sobre finanças de igreja, sobre crescimento de igreja, sobre organização de igreja. Ele foi comer peixe comigo e a partir daí nós começamos um laço paternal. Então eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado. É a segunda vez que estou aqui. O ano passado estive aqui nesse congresso. E como é grande a responsabilidade, né? Estar pregando nessa tribuna aqui, que a mãe de muitos ministérios nessa nação, a apóstola Valnice Milhomes, tem ocupado tantas vezes esse lugar. O ano passado eu disse para ela estava presente aqui, estava se cumprindo um sonho. O sonho que eu tinha era conhecer Valnice Milhomes, né? Em 89 eu vi ela por aquela tela da televisão, que era aquele tubo ainda, grande, com aquele caroço de abacate na mão, dizendo: palavras são sementes, né? Palavras confessadas são sementes plantadas, confissões repetidas são sementes regadas. Aí ali a palavra da fé entrou no meu coração. Eu tinha 17, 16 anos de idade. E hoje Deus está me dando a honra de estar aqui nessa tribuna. Mas, sem mais delongas, vamos para o que mais nos interessa nessa noite, que é a poderosa, verdadeira, eterna, infalível, sempre fiel, santificadora, a palavra de Deus. Quantos amam a Bíblia e trouxeram a sua Bíblia? Faça assim, mesmo que você trouxe ela no tablet ou no celular, balance a Bíblia. Olha, o diabo não tem medo de sapateado de crente, de gritinho de crente, ele recua e tem medo desta palavra. É por isso que nós amamos a Insegec, é a igreja da palavra, palavra da fé. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. O meu retorno diminuiu um pouquinho aqui, se puder me dar mais um pouquinho de retorno, eu fico muito feliz. Se não, quando eu tinha 16 anos, eu pregava era no meio da rua, com a garganta aberta em cima da calçada de praça, né? Então não tem problema comigo. Mas se puder me dar mais um retornozinho aí, eu fico muito agradecido. Eu sou um pouco gritador, aí mais retorno é melhor, talvez eu grite menos. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vamos começar do versículo 1, a minha tradução é a revista corrigida de João Ferreira de Almeida. Diz assim a palavra do Eterno: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Pois como os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Versículo 14.
Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão sonhos, terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas e prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em segurança. Versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vou pedir só um favorzinho ao pessoal da mídia, não me tenha por antipático, mas se puder tirar o fundo musical, eu fico muito agradecido. Meus queridos, nesta noite memorável, abertura do nosso congresso regional, nós queremos tratar com os irmãos sobre o tema: o legado da tocha do avivamento. Qual é o tema dessa noite? Diga para 3 pessoas. Pergunte para ele: você está segurando a tocha? Ela está acesa faz 2000 anos. Queridos, nós estamos no início da igreja de Cristo. Jesus ressuscitou. Durante 40 dias ele come com os discípulos em uma coinonia sem igual, em um nível de comunhão profundo. Conversa com os discípulos, se confraterniza com eles, dá ordem a eles e manda que vão para Jerusalém, porque a promessa é que do alto eles serão revestidos de poder. 40 dias depois eles estão em uma campanha de oração de 10 dias, para que se cumprisse o Pentecoste, o 50º dia. E então Deus resolve inaugurar a igreja na repetição de Êxodo 19, mas agora em uma apoteose muito mais gloriosa. E é aqui que a tocha do avivamento se acende pela primeira vez.
E é aqui que começa o maior de todos os avivamentos, o avivamento paradigma, o avivamento modelo, o avivamento que gerou a mim e a você como herdeiros deste avivamento de Jerusalém. Então eu quero começar a trabalhar com vocês esses versículos que eu li expositivamente, começando no tópico primeiro, mostrando que o Pentecostes é o padrão. Pode jogar o Pentecostes é o padrão. Pentecostes é o padrão de avivamento. Pentecostes é o padrão para uma igreja poderosa. Pentecostes é o padrão para uma igreja que não se cala. Pentecostes é um padrão para uma igreja que os coliseus não podem deter, que as feras não podem deter, que os déspotas e tiranos desse mundo não podem deter. Todos nós precisamos viver a cada dia o nosso Pentecostes. E você veio essa noite aqui para esse congresso, o legado da tocha do avivamento, para entender que o Pentecostes começou 2000 anos atrás, mas ele se repete a cada dia, e ele está na minha e na sua vida, porque nós também somos pentecostais. O que vai acontecer aqui em Atos 2, irmãos, é repetição do que aconteceu há 1400 anos atrás, no Sinai, quando Deus vai inaugurar a recém-liberta nação de Israel. Depois de destroçar o Egito com 10 pragas e salvar a nação pelo sangue imaculado do Cordeiro, Israel está ao pé do monte Sinai, e Deus disse: Moisés, prepara o povo. Teve lar em todo mundo, batismo, banho de santificação, porque eu vou descer, e eu não quero ver pecado. Onde eu desço, se houver pecado, é morte. Eu vou descer e vou inaugurar Israel. E aí começa o primeiro Pentecostes. Eu vou descer, eu vou falar em língua de fogo, e vou escrever a minha lei em tábua de pedra. Será o padrão ético e moral para o povo de Israel. E Deus desce, e o monte treme, e o chofar toca. E a Bíblia vai dizer que Deus desceu em meio de fogo, e falou com Moisés de meio do fogo. E o Midrash judaico, e o Targum, e filho de Alexandria, e o exegeta Rashi, vai dizer que Deus desceu em forma de 7 tochas de fogo, que explodiram, se transformaram em 70, e essas 70 tochas de fogo começaram a falar com o povo de Israel. Uma tocha olhava para João Santana e dizia: João Santana, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Outra tocha olhava para Rinaldo e dizia: Rinaldo, não terás outro Deus diante de mim, nem farás para ti mais de escultura. Quando o povo viu isso, o povo ficou espantado e disse: fala tu, Moisés, e não fala a Deus, porque senão nós vamos morrer. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 18, no texto hebraico, que o povo viu as vozes. Irmão, ninguém vê voz, voz se ouve. A voz do apóstolo Rinaldo, qual é a cor da voz, qual é o tamanho da voz? Ninguém sabe, se ouve a voz. Mas naquele dia, diz que o povo viu as vozes, porque o povo estava vendo as vozes falar. Israel está sendo inaugurado. Tem que ser poder para inaugurar Israel. Tem que ser manifestação teofânica gloriosa. Mas agora quem está sendo inaugurado é a igreja. E agora a manifestação ainda é muito mais gloriosa. Porque agora é o Pentecoste definitivo. Então o Pentecoste é o padrão. E no ponto número 1, nós vamos ver aqui que o Pentecostes, ele vem do céu. Assim como Deus desceu, veio do céu e inaugurou Israel em Pentecostes, esse Pentecostes veio do céu. Se não, vejamos, versículo 2, de repente veio do céu. Diga, de repente veio, desse lado aqui, de repente veio, aqui no meio, desse lado, de repente veio, desse lado aqui, de repente veio. Porque Pentecostes vem do céu. Então para quem é Pentecostes? É para quem é celestial. Para quem é Pentecostes? É para quem aprendeu a já desapegar das coisas dessa terra. Nós estamos vivendo em uma geração em que está se ensinando um evangelho muito terreno. É o evangelho da prosperidade terrena, da vitória terrena, do milagre terreno. E é uma igreja que está voltada para o céu, virando materialista,
a terra, virando materialista, apegado às coisas da terra, mas eu quero louvar a Deus, porque eu estou diante de uma igreja que está olhando para o céu, e se nós estamos olhando para o céu, vai haver Pentecostes essa noite, porque Pentecostes vem do céu. Se você concorda, dê um aplauso e um grito de vitória. Irmãos, a salvação vem do céu, o Salvador vem do céu, o Espírito Santo vem do céu. Essa noite os céus estão abertos, porque nós estamos pregando a palavra que veio do céu. Pentecostes vem do céu. Agora, em segundo lugar, Pentecostes traz o mover do Espírito. De repente veio do céu o som como de um vento. Não era um vento, mas era um barulho como de um vento. Ou seja, o mover do Espírito. A palavra Espírito no hebraico, ruar, quer dizer sopro, hálito, fôlego, vento. Então, avivamento é quando o Espírito Santo vem e se move. Porque o Espírito Santo não é um espírito estático, parado, engessado. Por isso a igreja não pode ser formatada, engessada. Irmãos, nós começamos esse culto aqui, mas nós não sabemos como ele vai terminar. Porque nessa igreja, eu nasci nessa igreja em 1997, eu me lembro de assistir cultos ali na Marquês de São Vicente, que o culto tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. A gente sabia até como ia começar, mas não sabia como ia terminar, porque o Espírito Santo se movia. E eu quero dizer, o Espírito Santo ainda está se movendo. Veio do céu um som como de um vento. Ninguém pode deter, é obra santa. Ninguém pode parar o mover do Espírito Santo. Ele se move na face das águas. A terra era sem forma e vazia, desordem e caos, mas o Espírito se movia, adejando. O movimento do Espírito traz ordem, e o movimento do Espírito espera só uma coisa, espera só a palavra, porque quando o Espírito está se movendo, aí Deus diz, é assim que eu queria, o Espírito se movendo, aí Deus libera a palavra, haja luz. Essa noite eu estou profetizando, a palavra está sendo liberada, e o Espírito está se movendo, e da união entre a palavra de Deus e o Espírito Santo, vida está sendo gerada nesse lugar. O vento que sopra no vale de ossos secos, o vento que entra no cenáculo e regenera os discípulos, o vento que vocês não sabem de onde vem, nem para onde vai, o vento do Espírito. Avivamentos sempre foram isso. O Espírito Santo chegando de repente. Nós estávamos em Inglaterra, de cada 10 casas, 6 eram um prostíbulo. A Inglaterra é devastada pelo pecado, pelo humanismo, pelo materialismo, pelo ateísmo, igrejas vazias, pregadores mortos, pregando sermões mortos, para um auditório morto. Mas 2 indivíduos, John Wesley e Charles Whitefield, não estavam confirmados e começaram a buscar a Deus. E no dia 31 de 1700 e alguma coisa que eu me lembro agora, quando eles menos esperavam, o vento de Deus soprou naquele lugar, eles caíram cheios do Espírito Santo e se levantaram para mudar a Inglaterra. Você não veio aqui pagando passagem, às vezes, cara, deixando o seu conforto da sua casa, simplesmente para vir para um congresso, para encontrar o irmão, para se confraternizar com ele, não. Você veio aqui essa noite, porque antes desse congresso terminar, vai haver um mover de Deus aqui. Nós estamos, a geração de Wesley passou, de Whitefield passou, nós somos a geração que vai experimentar o maior mover do Espírito Santo, porque Pentecoste traz o som do céu, o mover do Espírito na igreja. Amém? Por isso a igreja tem que se mover. Do Espírito Santo tem que haver movimento. Você já ouviu falar do crente alavancado? O que é o crente alavancado? É aquele que engoliu a alavanca. Ele é formatado. Tudo tem que ser dentro da ética e da decência. E se o Espírito Santo quiser quebrar com a ética e a decência, jogar a gente no chão e fazer a gente rodar no chão, Ele é soberano, assim como o vento é soberano, irmãos. Eu não vejo vento
vento. Você não vê o vento, ele é invisível. Mas nós vemos os efeitos do vento. Quando ele vem com 100 km por hora, não tem árvore que ele não arrebente, não tem casa que ele não derrube. Essa noite nós estamos orando para que esse mover venha sobre nós. Amém? Mas em terceiro lugar, e aqui eu quero me deter mais um pouquinho. Pentecoste traz o fogo. Veja só. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Veja só, todo mundo cantando, né? Estavam todos reunidos, a casa preparada, buscando a promessa, né? Promessa de Lucas 24:49. Ficai em Jerusalém, até que do alto, vou cantar mais não, senão você sai correndo, não escuta mais a pregação. Seja revestido. Quando eles estavam lá, o vento soprou, a casa se encheu. E de repente Pedro começa a olhar para a cabeça de Mateus, tem uma tocha de fogo na cabeça dele, uma língua de fogo. Mateus olha para a cabeça de João, tem uma tocha de fogo na cabeça de João. João olha para a cabeça de Bartolomeu, tem uma tocha de fogo. A Bíblia diz, línguas repartidas como que de fogo, a qual pousaram sobre cada um delas. Que língua? Eram as tochas do avivamento, irmãos, que veio para deixar um legado, que a gente vai ver daqui a pouco. Línguas repartidas como que de fogo. A palavra língua nesse texto aqui é glósula, de linguagem, mas essa palavra foi inspirada lá em Êxodo 19, Êxodo 20 e 18. O povo viu as vozes e o fogo. A palavra fogo lá é lapidim. Lapidim é exatamente tochas de fogo, porque aqui é o Pentecoste sendo repetido de novo, só que com uma diferença. Lá as tochas vieram, Deus falou e escreveu na pedra. Aqui, as tochas, lá vieram só sobre Moisés, aqui veio sobre 120. E a tocha entrou para dentro deles e escreveu em fogo dentro do coração deles. Porque o Pentecoste traz o fogo. Então vamos aí para o tópico 2 e vamos ver as tochas de fogo e o legado. Veja, línguas como que de fogo pousando sobre cada um deles. Isaías 62:1 diz que a salvação será como uma tocha, mas não é uma tocha apagada. A salvação será como uma tocha acesa, porque a salvação, ela tem dois lados. Tem o lado da salvação para escapar do fogo do inferno, e tem o lado da salvação para acender com o fogo da presença. Por isso é como uma tocha acesa. Aquele fogo que caiu sobre os 120 os transformou, porque muitos, pelo menos 11 dos que estavam aqui, pouco tempo atrás estavam trancados dentro do cenáculo e dizendo, o mestre morreu, e agora? O que é que a gente vai fazer com os judeus? Jesus entrou, tem um lá que até duvidou, não acreditou, que a gente precisou tocar. Coloca a mão aqui, Tomé, do meu lado. Mas depois daqui, irmãos, esse Tomé medroso, esse Pedro que negou Jesus, é o que se levanta para pregar. Esses homens se tornam mártires da fé, abalam o império de ferro, Roma, incendeiam Jerusalém e a Ásia, porque o fogo de Deus veio sobre eles e os incendiou. E este fogo está aceso aqui essa noite e vai nos incendiar de novo. O que acontece aqui? Atos 2 e 3. Línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um deles, é a promessa profetizada por João Batista. João Batista está lá na margem do Jordão, os fariseus estão vindo, e ele tem uma palavra até confrontadora, mas com amor, para o povo que precisava se arrepender. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas para fariseu, religioso, engessado, crítico da fé, apologeta contra o sobrenatural, a mensagem dele era dura.
Raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E não dizei de vós mesmos, temos poupar Abraão, porque eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. O machado está posto à raiz das árvores. E alguém fica dizendo que mensagem é usada dessa. Mas quem é você, João? Você é Elias? Eu não. Então você é Jeremias? Eu não. Ah, então você deve ser o Messias. Eu? O Messias? Yeshua? Vocês estão muito enganados. Eu, abaixado, não sou digno de desatar as correias da sandália dele, mesmo. Eu batizo vocês com água. Meu negócio é tevilar, é mergulhar na água. A água é fria. Eu batizo com água para purificar, mas ele vem aí. Quando eles vierem, vocês vão ver. Vocês vão ver quando ele vier. Deus me deu um sinal quando ele aparecer. O Espírito vai descer em forma de pomba, em forma corpórea. E quando ele vier, ele não vai batizar com água. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aí João está lá pregando, daqui a pouco lá vem ele. Eu posso imaginar aquelas sandálias de couro de Jesus. Andando. Aí João está lá no joelho, daqui a pouco João olha os pés formosos de o que anunciou as paz. Olha para o joelho, em joelhos calejados, de noite de oração. Ora para as mãos benfazejas que limparam leprosos, que deram vista aos cegos. E João olha para o aspecto. Aí quando João olha, o céu se abre. Quando o céu se abre, João está vindo, lá vem descendo como pomba e pousa sobre ele. Aí João para de pregar e diz: minha gente, atenção, aqui está no meio de vocês, apareceu o profetizado lá no Antigo Testamento, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Escute, não é batizar com Espírito Santo ou com fogo. A partícula aditiva aqui é uma conjunção. E no grego cai e com fogo. Ele batiza com o Espírito Santo e esse batismo no Espírito Santo traz fogo. E onde é que acontece isso? Está aqui. Estavam todos reunidos, 120. Chamas como que de fogo, tochas do avivamento pousaram sobre a cabeça deles. A promessa e a profecia de João se cumpre. Agora, irmãos, note que no Jordão o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre Jesus com forma corpórea como uma pomba. Não desceu sobre fogo sobre Jesus, porque não tinha nada para queimar em Jesus, irmãos. Pombo e cordeiro combinam. Os dois são puros, os dois são mansos, os dois são singelos, os dois são oferecidos em sacrifício. O pombo é a única ave que não tem fel, não tem amargura. Então o Espírito Santo não desceu sobre o lobo de Deus. O Espírito Santo desceu sobre o Cordeiro de Deus em forma de pombo, porque ele é sensível. Tem muitos crentes que querem que o Espírito Santo repouse sobre ele em forma de pombo, com aquela delicadeza, aquela meiguice do Espírito, aquele amor, mas fica com comportamento de lobo. Não tem. Não dá, tem que ter comportamento de cordeiro, coração de cordeiro, manso como o cordeiro. Eu não tinha nada para queimar nele, mas nesse aqui tem muita coisa para queimar, nesse 120. Então vem em forma de fogo. Por quê, pastor? Em forma de fogo. Em forma de fogo, em primeiro lugar. Ponto de número 1. Porque o fogo, pode jogar para o 2, o batismo de fogo. Ponto de número 2. Porque o fogo queima, diga comigo, o fogo queima. Olha para o seu irmão e diga: o fogo queima. Diga para ele: o fogo está queimando aqui. Diga, se você tem medo de fogo, não fica muito perto de mim não, que você vai se queimar. O fogo queima, irmãos. Isso fala de quê, pastor? Isso fala de paixão. A vida cristã tem que ser uma vida apaixonada. A oração tem que ser uma oração apaixonada e apaixonante. A pregação tem que ser uma pregação apaixonada, incendiada. Já chega dessa liturgia fria, dessa oração sem vida, desse cristianismo mecânico.
Hoje você veio aqui para aprender que a tocha do avivamento está acesa na Insegec, nunca se apagou. E essa tocha traz fogo para queimar a paixão de Deus no nosso coração, inflamar a mente. Palavra que Paulo vai usar em 2 Timóteo 1:6, quando ele vai falar com Timóteo: Timóteo, meu filho, você é meu filho na fé. Eu discipulei você, Timóteo. Você andou comigo. E um dia impus as mãos sobre você, Timóteo. E você lembra que as minhas mãos estavam incendiadas. Estavam cheias do fogo de Deus. E eu quero te dar um conselho, Timóteo. Eu me lembro das tuas lágrimas, da tua fé não fingida. Mas, Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti. Reacenda a chama. A palavra grega é anasoperió, quer dizer acender desde a brasa, inflamar a mente, fogo, zelo, reacender. Nós precisamos dessa chama queimando no nosso coração 24 horas. Porque muitas vezes, irmãos, o dia a dia, o corre, até nós pastores estamos tão atarefados com o ministério, com as coisas da igreja, com visita, com isso, que a gente tem a tendência de parar um pouco. E você sabe que quando para, parece que a chama vai se apagando, mas Paulo está dizendo: não deixa se apagar não, Timóteo. Vamos abanar, assim como você, o churrasquinho, né? Lembra do churrasquinho? Você abana com a tampa da panela, e o fogo vai subindo, vai subindo. Essa noite, essa pregação aqui, é Deus abanando o fogo, e as brasas vão se acender, porque tem que ter fogo queimando no altar. Irmãos, antes do grande avivamento no país de Gales, Evan Robert orou muito, chorou por noites, e um dia ele teve a visão do país de Gales incendiado, e ele disse: eu estendi a minha mão e toquei a chama, agora eu estou queimando e esperando de Deus o sinal. Todo mundo aqui que é crente já sentiu a presença de Deus, e você sabe que muitas vezes aprendeu, a sensação é como fogo. Aqui é a nossa evangelista, pastora Aldenice, que deve ter tido muitas experiências. Você orar pelo enfermo e sua mão queimar como se estivesse incendiada. Eu me lembro que um dia eu estava no culto e a unção de cura veio, e minha mão começou a queimar. Era o fogo ardendo no meu coração, ardendo na minha mão. Eu disse: a minha mão está queimando aqui, a unção de cura na minha mão. Se você quer ser curado, corra aqui na frente. As pessoas começaram a vir, tocar na minha mão. De repente veio uma moça chamada Giovana, ela é lá de uma congregação nossa. Giovana chegou, ela não veio por ela, veio pela avó dela. A avó dela estava na UTI, desenganada dos médicos, com os rins completamente paralisados, desenganada. E na hora que ela chegou e tocou na minha mão em chamas, o fogo tocou a mão dela, e o fogo de Deus tocou a avó dela no hospital. Na mesma hora os rins voltaram a funcionar. No outro dia ela recebeu alta, está curada por um milagre, porque o avivamento traz o fogo da paixão de Deus. Precisamos pregar apaixonadamente, cantar apaixonadamente, orar apaixonadamente. Tem gente que se emociona com a Netflix, com o jogo de futebol, se emociona com tudo, mas não se emociona com Deus. Essa noite, se houver algum iceberg gelado aqui, ele não vai poder se conter, porque o fogo está queimando aqui e vai derreter a frieza. Nós vamos sair daqui incendiados. Segundo lugar, irmãos, o fogo arde. Terceiro lugar, aliás, o fogo arde. Isso fala de ação. Jesus está na ilha de Pátimos com João, e João está vendo 7 candeeiros, e no meio dos 7 candeeiros está Jesus, pés como latão reluzente, porque ele é juiz dos juízes, roupa branca com cinto de ouro, porque ele é sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, olhos como chama de fogo, porque ele está aceso por dentro. Ele está cheio de fogo por dentro, e o fogo aparece nos olhos. E a Bíblia diz que ele está no meio dos 7 candeeiros.
Eu acho que ele está olhando para cada candeeiro daquele. Ele vai olhando, olhando. E cada vez que ele olha, o olho dele é em cada candeeiro daquele. E aqueles candeeiros vão estar se acendendo. Nós não podemos ser candeeiros apagados. Candeeiro apagado fica frio. Atrai mosca, sujeira. Candeeiro, irmãos, incendiado, não tem mosca, não tem teia de aranha, não tem sujeira que pega, porque ele está incendiado. Sabe qual é o segredo para você viver incendiado? Olhe para os olhos de Jesus. Os olhos dele estão cheios de fogo, porque isso fala de quê? Ação. O fogo provoca atividade, ação. Quer ver? Alguém pode estar quietinho, se o fogo bater, ele já age. Então fogo provoca ação. Por isso que a Bíblia diz que tem que haver lâmpada acesa continuamente diante de Deus no menorá, para que o fogo não pudesse se apagar. Então, menorá aceso fala da ação do sacerdote no santuário. Toda vez que o fogo de Deus está aceso, o sacerdote não para de adorar, não para de interceder. Fogo aceso fala da ação do combustão no motor do carro. Você sabe que o carro funciona à base de fogo. O combustível tem que ser inflamado. Você toca na ignição, tem um negócio lá chamado pistão, que solta uma centelha de fogo, provoca a combustão e o carro vai embora. Carro sem combustível, ou com vela quebrada, ignição quebrada, você toca, aí só vai no empurrão. Vai no empurrão. Você já conheceu alguém assim que vem na igreja, vem para a igreja no empurrão? A mulher, você tem que vir. Você tem que vir. Está faltando fogo. Se houver fogo, tocou. Glória, aleluia. Cheio de fogo. É a ação do Espírito. O Espírito Santo é dinâmico. Por isso são 9 dons. Todos falando de ação. Todos falando de ação. Dons de inspiração. Ação da fala. Profecia, variedade de línguas. Interpretação de línguas. Dom de revelação, ação do ver, discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Dom de poder, ação do fazer, cura, operação de milagres e fé. Tudo é o fogo do Espírito Santo. A igreja cheia do fogo do Espírito Santo, ela tem a tocha do avivamento e ela vai funcionar nas operações de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma prima, chama Micaela. Micaela é um milagre, ela não podia nascer. Por quê? Porque minha tia, que já está na glória, tia Berna, tinha uns miomas no útero. E toda vez que ela engravidava, ela abortava. Engravidava, abortava. Vários abortos. Eu não conhecia esse detalhe, mas um dia de 5 horas da manhã eu estou orando. E o fogo começou a queimar aqui, o Espírito Santo começou a se mover. E de repente Deus abriu meus olhos espirituais, eu vi o útero da minha tia. E no útero da minha tia eu vi um feto em movimento. E chorei ali, orei. Não disse nada a ninguém. Minha tia engravidou. Foi no médico. Chegou lá e o médico disse: Dona Berna, você tomou alguma medicação? Não. Você fez alguma cirurgia? Não. Não tem mais mioma nenhum aqui. E tem uma marca como que uma cirurgia que tenha sido feita. Resultado, Micaela nasceu. Todo dia do meu aniversário, ela diz: eu louvo a Deus pelo meu primo pastor, porque através da intercessão dele, eu estou viva, porque o fogo de Deus é a ação sobrenatural do Espírito Santo na igreja. Aleluia. Glória a Deus. 4º lugar, o fogo ilumina, irmãos. O fogo não só acende, mas o fogo ilumina. Se apagar as luzes aqui, porque a energia também é fogo, todo mundo fica no escuro. E antigamente não tinha luz elétrica, então o fogo era tocha. Crente sem ação do Espírito Santo, sem fogo de Deus, ele está sem direção. Uma nação inteira no escuro, a nação de Israel. Porque uma coisa que não podia acontecer, estava acontecendo. A lâmpada de Deus apagada. Mas tinha um menino chamado Samuel, que estava deitado bem pertinho do menorá.
E toda vez que o menorá acendia, iluminava Samuel. E Samuel começou a ser iluminado. Até Deus falar com Samuel e ele se tornar uma luz para a nação de Israel. Deixa eu dizer para vocês, a nação brasileira não está no escuro. Por mais tenebroso que seja o quadro, por mais calamitoso que seja os diagnósticos, há uma igreja viva, ela é o menorá de Deus aceso, e Jesus disse: vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz nesse mundo de trevas. Nós precisamos de fogo para ter direção na nossa vida, direção em tudo na nossa vida. Deixa eu adiantar aqui. Quinto lugar, queridos, o fogo purifica. Por que batismo de fogo? Porque o fogo purifica. Isso fala de santificação. Aqui eu não vou pregar, porque você já tem um seminário aí da Porta Valdice, não sei quantas horas. O fogo refinador. Tem muita gente que quer o fogo do poder, o fogo do carisma, mas tem que ter fogo de caráter. Muito carisma e pouco caráter. Muito dom e zero de fruto. Então tem que ter o fogo do refinador, santificador. Porque o Cristo que vem para batizar com fogo, para trazer a ação, é o Cristo que vai sentar como purificador e refinador de prata, que vai pegar a gente todinho e colocar dentro do candinho, vai derreter a gente, tirar todas as escórias e não sai, é como ourive, ele fica perto da prata, e a prata está lá queimando lá, derretendo, mas ele sabe o ponto certo. E quando ele olha que vê o rosto dele brilhando na prata, aí está no ponto certo. Aí agora é prata preparada para ser vaso, para estar na mesa do rei. Meu querido, não se desespere com o tratamento de Deus. O fogo refinador está queimando aí no teu caráter, mas o ourive não saiu de perto. Ele está dizendo: eu estou aqui, eu estou tratando do seu caráter, é para mudar você, é porque eu tenho uma obra grande na sua vida. Daqui a pouco ele vai olhar e vai ver o brilho da glória do rosto dele, da santidade dele em você. Então você será prata escolhida. Irmãos, santidade não saiu de moda. A adoração em santidade tem que continuar sendo a bandeira dessa igreja. Fogo de Deus é para tirar a impureza. Mas o fogo, queridos, em sexto lugar, ele aquece. Isso fala de comoção. Comoção. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão confortáveis aqui na igreja, estamos esquecendo de um mundo perdido. E quando o fogo de Deus queima no meu coração, é para me fazer sentir a dor do mundo em trevas, e me fazer ser comovido, porque a frieza é muito perigosa, ela atrai cobras. Paulo está sentado na ilha de Malta, está chovendo muito, frio, mas ele vai para perto de uma fogueira. E a Bíblia diz que uma cobra, fugindo do fogo, tocou Paulo, e os babos ficaram prontos. Esse daí escapou do mar, mas a ira de Deus pegou ele aqui. Ele daqui a pouco vai inchar. Mas Paulo estava naquela fogueira física, mas ele estava incendiado, cheio de fogo de Deus. Quando a cobra pegou aqui, queimou por dentro, caiu lá, e Paulo foi curado e milagrosamente ele não aconteceu nada. Daqui a pouco a ilha estava toda incendiada, todo mundo sendo curado, porque Paulo estava sendo comovido pela compaixão de Deus. Nós não podemos olhar para esse mundo perdido com nossos olhos enxutos. Nós precisamos que o fogo de Deus acenda a paixão e a compaixão por um mundo que está em trevas. Eu me lembro, eu li no livro de Leonardo de Ravenhill, o livro Coquetado ao Pleno Avivamento. Ele conta a história de um pastor anglicano que ia levando um prisioneiro, Charles Spencer, se não me engano, para a forca. E ele ia lendo sobre o inferno para aquele prisioneiro
texto da Bíblia sobre o inferno, mas ele lia de forma tão desinteressante, tão monótona, que aquilo chamou a atenção do prisioneiro. E o prisioneiro começou a pregar para ele. E disse: você acredita, pregador, nesse inferno que você está dizendo? Sim, acredito. O Senhor está me levando para a forca, eu estou indo para esse inferno que você está dizendo que acredita? Eu não acredito que você acredita. Porque se eu acreditasse nesse inferno eterno, onde as pessoas vão queimar eternamente distante de Deus, eu andaria a Inglaterra toda, nem que fosse de joelho, ainda que a superfície estivesse cheia de caco de vidro, para ganhar só uma vida e livrá-la desse inferno, e acharia que ainda teria valido a pena. Nós precisamos pedir que o Espírito de Deus domine. Essa é a noite do fogo queimar o nosso coração e nos comover de novo pelo mundo perdido. Nós não podemos viver sem lágrimas nos olhos, sem sentir a dor de um mundo que clama. O Espírito de Deus acende de novo a chama. Oh, aleluia. Quantos aqui conhecem o pastor Vicente, queridos? Pastor Vicente aqui do presbitério de Avaré. Quem conhece aqui os pastores? Veja o que é que o fogo de Deus, quando nos comove por uma pessoa, faz. Eu não sei se faz um ano isso, ou faz 2 anos, não lembro bem. Eu sempre estou na torre de oração, meu horário é 16, às 16h30. Todos os dias eu estou lá. Inclusive ontem estava lá, hoje eu pedi licença. O pastor Leonardo, o pessoal disse que estava vindo aqui por tempo. Mas eu estava orando na torre de oração e alguém pediu uma oração pelo pastor Vicente. Eu não sabia do quadro do pastor Vicente, nada do pastor Vicente. Mas naquela hora eu fui tomado por uma compaixão e por uma comoção do Espírito. E o fogo começou a queimar e a arder. Eu comecei a gemer no Espírito e orar pelo pastor Vicente. E eu disse nessa hora, 16h45, era uma quarta-feira, Deus visita o pastor Vicente no hospital e o sobrenatural acontece. Não sabia de nada. Fui para casa, 16h30, que Marco sempre estava comigo, né, na moderação. Nesse dia você estava, Marco, era o Marco que estava. 16h30, quinta-feira, eu entro. 5 minutos a pessoa entra. O pastor Vicente já saiu da UTI. Os rins voltaram a funcionar e os pulmões novamente. O fogo está aceso aqui essa noite e Ele vai nos comover com a sua presença ao incêndio de Deus essa noite. Nós estamos segurando a tocha, o legado do avivamento. Meus queridos, o fogo arde, 7º lugar, emoção. Emoção. Nós não somos máquinas, nós somos seres emocionais. E não existe emoção maior do que a emoção do Espírito Santo, porque não é uma emoção produzida pela alma e pela mente, é uma emoção sobrenatural. A minha esposa sabe, eu não sou tão sensível, sou uma pessoa assim, não sou emotiva. Mas toda vez que eu pego o microfone, eu começo a pregar, as lágrimas vêm nos meus olhos. Isso não é emoção da terra, é emoção do céu, porque o fogo arde. 2 discípulos no caminho de Emaús, Cleófas e Lucas, segundo o historiador Lucas, coração gelado. Vem cá, Marcos e pastor Del, me ajuda a pregar aqui, vocês dois.
aqui no altar. Vão monitorando o meu tempo, mas eu tenho um tempinho ainda aqui. Cleófas e Lucas vão andando no caminho de Emaús. Lá vai os dois. Aí Cleófas diz: Lucas, rapaz, estou decepcionado. Eu pensei que ele era o Messias. Eu também. Cleófas, rapaz, eu também, mas pensava, fazer o quê? Terceiro dia agora. E o que é que você acha, então? Acho que agora vamos tomar banho de água quente lá em Emaús, lá. Vamos lá, vamos para lá. A Bíblia diz: enquanto esses corações gelados estão andando preocupados com o problema, com o mestre que morreu, o que vai ser de nós, o mestre se aproxima deles. E ele não percebe que é o mestre. E o mestre começa: vocês dois, vocês são aqui mesmo? Somos lá de Jerusalém, mas estamos indo para Emaús. Estão indo para Emaús? Vocês estão tão triste? O que é que está acontecendo tão triste assim? Pois é, nós estamos voltando para Emaús, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Mas o que foi que houve? Algum problema? Tu é de onde, tu, mano? Passado, tu é de onde? Eu estou aqui com vocês, eu acho que vocês estão tristes. Tu não soube do mestre, tu não soube lá de Jesus, o profeta. Ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia, hoje é o terceiro dia já. E nem vi nada acontecer, eu acho que não. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Ele é o profeta, é o Messias que olha aqui, Gênesis 3:15 diz o seguinte, aqui é o proto-evangelho, que diz assim, que da semente da mulher haverá um que vai ferir a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir o calcanhar. Será que ele não já feriu a cabeça da serpente? Agora aqui, olha, Era ele. agora veja só, Mateus, Salmos aqui 16 diz que ele ia morrer, mas a morte não ia poder detê-los. Aí a Bíblia diz que o coração deles começa a arder. E Jesus vai e fala com eles e chega em Emaús, depois que Jesus deu uma lição de Bíblia, foi lá de Gênesis até Malaquias. Aí Jesus senta com eles, todos eles sentam e vão comer e tal. Aí Jesus parte o pão, no partir do pão, na mesa da comunhão, os olhos dele se abrem. Cadê o homem? E Jesus desaparece. Aí sabe o que é que ele diz, os dois? Porventura não estava ardendo o nosso coração quando no caminho ele nos abria as escrituras. Sabe por que o nosso coração muitas vezes está gelado de depressão, de ansiedade, de preocupação? É porque as escrituras estão fechadas. Vamos abrir as escrituras e ela vai incendiar o nosso coração, ela vai arder no nosso coração e nós vamos ter a emoção do céu. Escritura fechada, igreja fria. Escritura fechada, coração gelado. Escritura fechada, crente calculista. Escritura aberta, corações incendiados. E corações incendiados farão a diferença. Agora, irmãos, em 8º lugar, o fogo se espalha. Porque o fogo não podia ser apagado no altar. Era a ordem de Deus. O fogo queimará continuamente no altar, não se apagará. Alguns homens de Deus entenderam isso. Eles começaram a acender fogo de manhã. John Wesley se levantava às 4 e orava até às 8. E quando alguém perguntava: John Wesley, o segredo do sucesso do seu ministério? Ele dizia: eu me coloco em chamas e as pessoas vêm me ver queimando, ardendo. E uma vez perguntaram a Moody, qual o segredo de um avivamento na igreja? Ele disse: acenda uma fogueira no púlpito. Spurgeon dizia: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Jesus se levantava às 3 da manhã e orava até às 6, a última vigília da noite. A palavra grega lá é proi, para a última vigília, que era de 3 às 6 da manhã. E quando ele saía para as aldeias, ele estava cheio do fogo de Deus. Hudson Taylor abalou a China, mas o biógrafo dele disse: o sol nunca se levantou na China
sem que não encontrasse Hudson Taylor de joelhos. O segredo dos grandes homens de Deus é o fogo queimando continuamente no altar. E o combustível do fogo é a lenha da oração. Mas em nono lugar, em oitavo lugar, o fogo se espalha. Quem assistiu aquele incêndio que teve alguns meses aí na Califórnia, em Los Angeles? Aquilo não começou naquela dimensão. Alguma casa incendiou alguma coisa e se espalhou ali, e foi uma calamidade. Nós oramos, uma tragédia, porque o fogo tem o poder de se espalhar, irmãos. Fala de difusão. Quando a igreja brasileira estiver cheia do fogo de verdade, não faltará um rinchão dessa nação, um local dessa nação onde não existe um salvo, um alcançado pelo fogo de Deus. Que o fogo começa com Rinaldo, pega em Verlande, de Verlande pega em Del, de Del pega em Marco, de Marco pega em Everton, de Everton pega em Davi, e vai incendiando e vai queimando todo mundo. Aqui no Pentecoste as línguas vieram sobre cada um, e a Bíblia diz que tinha duas coisas ali: fogo e vento, os dois fenômenos incontroláveis. Fogo e vento, meu irmão, é incêndio que ninguém controla. Oh, vamos orar para que o fogo de Deus acenda e o vento sopre. Então esse fogo vai começar aqui em Vicente Pires, é? Qual é o bairro mais próximo daqui? Mais próximo, quem conhece? Hein? O fogo começa em Vicente Pires, pega em Águas Claras. Quem conhece outro bairro, vai dizendo. Vai para Taguatinga, outro bairro. Pega em Ceilândia, Sol Nascente. Vai, alguém mais? Guará, sai daqui, pega em Goiânia, de Goiânia, entra em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, vai dizendo o nome da sua cidade, e o fogo se espalha, e ninguém vai deter o avivamento. É obra santa, é a tocha do avivamento, é o legado da tocha. Em nono lugar, o avivamento e as línguas de fogo. Eu vi um pastor falando que quando a igreja está incendiada, eu vi ele contando essa história, é algo fenomenal. Ele contou o seguinte, que um ateu odiava a igreja, ele vivia perto da igreja, e um dia aquela igreja pegou fogo, literalmente, e os vizinhos correram, passou a correr, todo mundo jogando balde. Aí daqui a pouco estava o ateu lá jogando balde também. Aí o irmão lá da igreja disse: o senhor ateu, o senhor aqui na igreja, eu nunca lhe vi aqui. Ele disse: essa igreja nunca pegou fogo. Irmãos, no dia que a igreja pega fogo, até os ateus vão ser atraídos. Aplauda Jesus. Agora, o avivamento e as línguas de fogo. Atos 2 vai dizer, no versículo 3, que vieram sobre eles línguas como que de fogo. Agora no versículo 4, veja o resultado da língua de fogo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O fogo traz a plenitude do Espírito Santo. A palavra cheio do Espírito Santo aqui é pleiró. Pleiró quer dizer cheio por fora, cheio por dentro e por fora, ao ponto de transbordar. Alguém pode me ajudar aqui? Eu vou molhar aqui, aí depois alguém traz um pano aqui. Me ajuda aqui, pastor. Pastor, alguém? Não vou molhar o tapete não. Vou molhar o chão. Segura o copo. Depois alguém arranja um pano, alguma coisa para enxugar aqui. Venha mais para cá, meu filho. Veja só. Fica olhando para lá. Isso aqui é o crente. Segura o microfone. Fica segurando o microfone. Isso aqui é o crente. Coloca o microfone na minha boca. Isso aqui é o crente.
Crente tem que ser cheio do Espírito Santo. O fogo, as línguas de fogo, traz o pleiró, cheio por dentro e por fora. Agora, para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que me esvaziar de algumas coisas. Então eu venho para a igreja cheio de muita coisa, porque ninguém está vazio, irmão. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou está cheio de si, ou está cheio de problema, ou está cheio de confusão, ou está cheio de pecado. Vazio ninguém está. Então o cara vem para a igreja, aí chama palavrão, o pastor prega contra palavrão, aí ele esvazia o palavrão. Esvazia o palavrão, recebe uma dose de santificação. Aí ele continua caminhando na fé, brigava com a mulher, aí escuta uma palavra, não briga mais, se apaixona pela mulher, meu amor, eu te amo, me perdoa, esvaziou mais um pouquinho, vai se enchendo mais um pouquinho. Aí mascava fumo, aí o pastor prega que não pode, não masca mais fumo, vai se esvaziando e vai se enchendo. Aí ele vem para o congresso, o avivamento da tocha. Lá na abertura o pastor começa a pregar, que todo mundo tem que se encher, toca do avivamento, aí ele vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Ele está quase cheio, mas daqui a pouco, a Bíblia diz lá no versículo 4, todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Aí eu transbordar, aí daqui a pouco, sabe o que acontece? Ele não fica só, ele vai enchendo mais um pouquinho, vai enchendo, daqui a pouco acontece aqui, pleiró, ele transborda, ele fica cheio por fora e por dentro. É quando ele começa a orar em outras línguas. É o que vai acontecer com você essa noite aqui. Se você não orou ainda, se prepare para orar em línguas pela primeira vez na sua vida. Agora, irmãos, pleiró é um enchimento contínuo, porque esse copo está aqui, mas eu vou tomando dele aqui, ó. Vou me esvaziando. Qual é o segredo para ele não se esvaziar nunca? Ficar debaixo da torneira. Debaixo da torneira. Terminou o congresso, tem gente que se enche no congresso. Terminou o congresso, se esvazia. Eu quero te convidar para ficar debaixo da torneira do Espírito Santo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias no mês, 365 dias no ano. É isso que Deus quer fazer nesse congresso, um enchimento até transbordar. Aplauda Jesus. Muito obrigado. Alguém enxuga aí, se puder, para não ninguém escorregar, por favor. Meu querido, veja, as línguas de fogo trouxeram um milagre vocal e auditivo. O texto diz que eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Lalia heteros glosla, que dá origem ao termo teológico glosolalia, que é falar numa linguagem sobrenatural. Quantos aqui não falam em línguas ainda? Não tenha vergonha, levanta a sua mão. Prepare-se essa noite, que a palavra está sendo pregada. Não coloque expectativa em mim. Eu não posso batizar você, nem fazer você batizar no Espírito Santo. Mas aqui nesse púlpito tem alguém comigo que pode, se você crer, você vai receber essa noite. Amém. Veja, falaram em outras línguas. Alguém diz, pastor, isso aqui é os teólogos, né? Os cessacionistas dizem, pastor, isso aqui, né? Essa língua que o povo fala aí no meio pentecostal, isso aqui está falando em idiomas. Queridos, preste atenção. Existem duas palavras gregas aqui. No versículo 4, falaram em outras línguas é glosla. Glosla é uma linguagem sobrenatural. Mas no versículo 6, quando aqueles 120 estão falando naquela linguagem do Espírito, tem no mínimo 16 nações ali, e elas correm para ouvir. A Bíblia diz que quando eles chegam, eles ouvem na linguagem dele. Era 2 milagres aqui, porque o enchimento do Espírito, que nós chamamos batismo no Espírito Santo, cuja evidência é falar em línguas, aqui aconteceu como evidência e como sinal. Evidência para quem recebeu, orando em outras línguas. Sinal para quem está ouvindo a tradução no ouvido dele. O texto não está dizendo, eles estão falando na nossa língua, nós os ouvimos, porque era assim. Pedro está falando
no idioma celestial, e Marcos é grego, ele está ouvindo em grego. João está falando, e ele é egípcio, o pastor Del está ouvindo em egípcio. Por quê? No versículo 4 é glosla, no versículos 6 e 8 é dialetos, idiomas. Era 2 milagres, um vocal, a linguagem sobrenatural, um auditivo chegando no ouvido do camarada no idioma dele. Eu estava na casa, faz 1 mês, 2 meses, eu estava na casa de uma amiga minha, pastora Gracita, foi pastora aqui da INSEGEC, acho que alguns pastores aqui conhecem, a pastora Denise, acho que lembra da pastora Gracita. Eu fui visitá-la e o genro dela é alemão. Eu não entendo patavina nenhuma de alemão, mas ele estava lá. E aí a gente começou a conversar e lanchamos, depois nós fomos orar. Eu fui orar pela pastora, fui tomado pela unção e comecei a orar em línguas, Quando eu terminei de orar, ele estava de olho arregalado olhando para mim. E chegou para mim e disse: você estava falando de alemão. Eu digo: meu amigo, eu sei lá o que é alemão. Eu estava ouvindo você falar em alemão, porque eu estava repetindo lá o que aconteceu aqui. Era glosla aqui e dialetos lá no ouvido dele. Aleluia! É isso que o fogo do avivamento traz. E este aqui é um padrão, viu? No livro de Atos é padrão. Atos 2 e 4, falaram em línguas. Atos 10, Pedro chega na casa de Cornélio, com aquele todo preconceito de judeu, mas Deus quebra o preconceito, ele começa a pregar, e vai pregando, porque a pregação aqui antecede o mover mesmo, todo mover tem que ser antecedido pela pregação, e está pregando. Quando chega lá bastante, ele diz: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Antes dele fechar a boca, pá, caiu o Espírito e eles começaram a falar em outras línguas. Meu pai era batista tradicional, batista regular. Nunca tinha ouvido falar alguém falar em língua, não sabia o que era batismo do Espírito Santo, mas lia a Bíblia, lia o livro de Atos. 67 houve um mover de renovação. Deus levantou um grande pastor, Ernesto Tognini, morreu com 100 anos, né? Igreja Batista do Povo. E Deus visitou todas as igrejas tradicionais, você conhece a história. Meu pai batista, uma tarde, policial, ele é tenente da polícia, aposentado, na época era soldado. Uma tarde ele está sentado no banco do quartel da polícia com um cantor cristão, sozinho fazendo o culto dele, cantando o hino do cantor cristão. Louvemos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória tendemos assim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor. Começou a orar em língua sozinho. 40 minutos orando em língua, 1 hora orando em língua. No culto de domingo ele chegou, o pastor disse: pastor, eu tenho um testemunho para dar. Tive uma experiência com Deus. Ai, moço Mário, o senhor é um homem de Deus, uma bênção. Conte a sua experiência. Para quê, irmãos? Quando terminou o culto, o pastor disse: isso não é de Deus. Ele disse: pastor, eu senti o céu no meu coração, como não é de Deus. Vocês não me querem aqui, eu vou para a igreja que acredita. Quando eu nasci, ele era pregador da Assembleia de Deus. Eu cresci no meio do fogo, porque as línguas de fogo trazem a linguagem do céu. As línguas de fogo que escreveram nas tábuas de pedra estão escrevendo hoje nas tábuas do nosso coração. Isso é padrão, irmãos. Atos 19 tem lá uma equipe de 12 apóstolos, mas 12 sem mover do Espírito, 12 batistas tradicionais. Precisava, aí Paulo disse: rapaz, vocês são 12, está certo, o governo é o modelo de Jesus, tudo bem, mas são discípulos de João, receberam o batismo quando creram, que bateu o Espírito Santo, que Espírito Santo, fecha a porta aí, porteiro.
Aí impôs as mãos sobre os 12, veio sobre eles o Espírito Santo e diz: falavam em línguas e profetizavam. A palavra e ali é kai, é uma partícula aditiva, quer dizer, enquanto falavam em línguas, profetizavam em língua. Não é que eles estavam profetizando assim do Senhor, não. Essa é a mesma profecia de Atos 2, que quando o Espírito Santo ia ser derramado, eles iam profetizar. O que é que profetizaram? Falaram em línguas, porque língua é uma linguagem profética de oração. Aí Pedro disse: pronto, agora vamos formar um IBPFé aqui e preparar vocês, que vocês vão invadir a Éfeso. E aquela equipe ali abalou Éfeso. Éfeso, aquela igreja, aquela cidade idólatra de Diana dos Efésios. Uma base foi montada ali. Depois Timóteo foi ser pastor de Éfeso, e o avivamento veio, porque a tocha do avivamento chegou, e ela chegou essa noite. Ela está aqui, ela estará em Sejeque. Graças a Deus que a minha garganta está boa, estava coçando antes de pregar, mas o apóstolo ali cuida da gente. Tem uma pastilha, ele disse: olha, essa pastilha aí resolve tudo. Resolveu mesmo. Estamos caminhando para o final. Vamos agora para o último tópico: o legado da tocha. Essa tocha, esse poder do Espírito que veio, deixou algumas marcas na primeira igreja. Essas marcas tornaram-se um legado para cada um de nós. Ponto de número 1: a tocha do avivamento deixou o legado, primeiro, de uma geração profética. Veja o que diz o versículo 18: também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. A palavra profetizarão aqui é profeteia. Profeteia vem do hebraico nevoar. Nevoar quer dizer falar em estado de êxtase. É o que aconteceu com aqueles 70 lá de Números 11. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, a Bíblia diz que eles profetizaram. A palavra ali é nevoar, falar em estado de êxtase. Não era assim do Senhor, não tem conteúdo daquela profecia. Eles falaram em língua no Antigo Testamento também. E isso até já ouvi até a própria apóstola Valnice pregando sobre isso. A evidência do derramado Espírito aqui em Atos era que a geração profética ia se levantar. E eu quero declarar, e crer, e sei, e tenho certeza, estamos aqui em uma igreja profética. Essa igreja liberou muitas palavras proféticas sobre o céu dessa nação, que hoje estão em evidência, irmãos. Quando a apóstola Valnice começou a pregar aqui sobre Jerusalém, Jerusalém, ninguém comemorava a festa de tabernáculo, de Páscoa, nada disso. Hoje, meio mundo de igreja comemora. Semana passada tinha um pastor da Assembleia de Deus, amigo meu, professor de grego e de hebraico, foi meu professor, também eu lecionei no instituto que ele lecionava. E ele estava pregando, o pastor da Assembleia de Deus, sobre o Peça bíblico, o Cordeiro Pascual, falando, meus irmãos, sobre festas proféticas. E ele pegou até um livro meu de hermenêutica judaica, viu? Rapaz, eu não conhecia esse livro não, eu vou levar, porque a gente tem que conhecer o contexto judaico da nossa fé. Eu digo glória a Deus, é isso mesmo. É as palavras proféticas liberadas sobre o céu dessa nação. Essa igreja que está mudando o destino profético dessa nação, pela linguagem profética. Essa herança e esse legado que nós recebemos, irmãos. Eu podia contar tantas experiências aqui do que uma linguagem profética pode fazer. Mas deixa eu te contar uma. Eu tinha saído de um culto de domingo, e nós temos uma irmã lá na igreja, o nome dela é Cida. Ela engravidou, perdeu o filho, depois ela engravidou de novo, sem útero, está preparada ainda, está se regenerado, e aí ela, sem saber, desenvolveu um problema no coração, e o menino desenvolveu um problema também. A veia do coração do menino era invertida. Complicado, nós orando por ela. Um dia eu estava na pizzaria com Gorete, depois do culto, e a ambulância, a UPA passou, a porta estava entreaberta, e Gorete disse: Cleófilo, quem vai ali é Cida, e ela está ofegante. De lá ela foi para a UTI, entrou em estado de coma, desespero completo da família. Eu digo: vou visitá-la.
Cheguei lá, entrei, e ela estava lá, em coma, inconsciente. Eu cheguei perto dela e disse: Cida, quem está aqui é seu pastor. Eu vim aqui lhe visitar e vim dizer uma coisa, só uma coisa para você. O Espírito de vida que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos está vivificando hoje o seu corpo mortal. Nesse dia você está na igreja dando testemunho do milagre. Fui para casa, saí. Quando eu saí, nos médicos que estavam conversando, dizendo: tem que ter alguém da família. A família estava lá desesperada, sem ter o que resolver. Eu disse: posso ajudar? Ele disse: o senhor é o que dela? Eu sou o pastor. Eu disse: então o senhor resolve. Você tem que levar esse exame imediatamente para a Secretaria de Saúde, porque ela tem que fazer uma angioplastia na válvula mitral com urgência. Eu fui, levei o exame e fui para casa. Resolvi a situação e fui para casa. 10 horas, a tesoureira da igreja liga. 10 horas? Exatamente, 10 horas. 10 horas da noite. A tesoureira da igreja liga: pastor, isso era de 5 horas da tarde quando eu saí. Os médicos estavam se preparando para fazer a angioplastia. Pastor, o senhor sabe o que aconteceu com Cida? Eu disse: não. Os médicos vieram, 2 examinar ela. Eu disse: não, a gente vai fazer angioplastia, coisa nenhuma. E se ela continuar evoluindo assim, amanhã a gente tira os aparelhos. Resultado, no outro dia, Cida está andando para lá e para cá no hospital. Para lá e para cá no hospital. Escute. Foi para a igreja, contou o testemunho. 40 dias depois ela volta lá no hospital, exame de rotina, encontrou um médico. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Cida? Cida, como é que você está? Estou bem, doutor. Aí disse: Cida, me diga uma coisa, quem é aquele homem que veio visitar você naquele dia? Ela disse: que homem? Aí eu era mais gordinho nesse tempo, não fechava o paletó, meio barrigudinho. Você é um meio barrigudinho, né? Um pouco alto, né? De óculos, deu as minhas características, né? É meu pastor. É meu pastor. Cida, você lembra daquela mulher que estava no outro leito, na UTI também com você? Mais ou menos, doutor. Após naquele dia que aquele homem entrou aqui, aquela mulher teve uma visão. Ela viu uma luz entrando com aquele homem. Aquela luz tocava você e tocava ela. No outro dia ela recebeu alta também. Agora, escute o que foi que o médico disse: Cida, eu ainda não sou evangélico, mas desde aquele dia que eu estou frequentando a igreja, porque não tinha homem na terra que trouxesse você de volta, mas há poder na palavra profética de um crente cheio do Espírito Santo, que fala movido pelo Espírito e em linha com a palavra de Deus. Esta noite, diga esse monte que ele vai ter que sair. Diga esse vale de osso seco que ele vai receber vida. Diga essa enfermidade que ela recue. Diga ao inferno que bata em polvorada, porque Deus está levantando a geração profética. Segundo lugar, o legado da tocha é uma geração de pé, irmão. No versículo 14 diz: Pedro pondo-se em pé. O Pedro que estava sentado, acomodado, acabrunhado, desanimado, pensando em desistir, que tinha ido até pescar, está de pé, dizendo a esses homens: não estão embriagados. Isso é a promessa do Espírito Santo. A igreja que vai segurar a tocha do avivamento não é uma igreja que anda cabisbaixa, rastejando na lama do pecado. É uma igreja que está de pé, é um exército que marcha vitoriosamente, cabeça erguida, porque sabe que o general está na frente. Muitos cairão, mas nós estamos de pé e permaneceremos de pé, porque o Cordeiro está no meio do trono e está de pé, e ele nos colocou de pé. Nós somos a geração que continuará de pé. Se você recebe, aplaude, dê glória a Deus, dê glória a Deus e dê aleluia, e dê glória a Deus. Quarto lugar, irmãos. Terceiro lugar, o legado da troca traz uma voz profética. O versículo 14 diz que Pedro levantou a voz. Muitos são ecos, mas essa igreja em Segeque continua sendo uma voz. Perseguida, atacada, resistida pelo inferno, mas a nossa apóstola é uma voz que veio, que é do Brasil e voltou da África,
e desde a década de 80 e 90 está bradando nos 4 cantos dessa nação, e eu e você fazemos parte dessa voz, essa voz que vai alterar o caos e trazer o reino para essa nação. Amém? 4º lugar, o legado da tocha à geração de filhos e filhas. Versículo 17 diz que os filhos vão profetizar, porque, como pregou uma vez o pastor Laudejaí, que vai estar pregando amanhã, Deus não tem netos. Você é filho de Deus? Filho de Deus é o que é regenerado. Filho de Deus não é o que é o filho do pastor, o avô do pastor, ou o sobrinho do pastor. Filho de Deus é o que nasceu de novo, e Deus está levantando uma geração de filhos. 5º lugar, o legado da tocha traz uma geração de servos. Meu espírito eu derramarei sobre servos e servas, porque aqui não tem senhores, não tem papas na igreja, só tem o Senhor, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, e nós somos todos servos uns dos outros, para lavar os pés uns dos outros com alegria. A geração do avivamento, que vai trazer a tocha, é uma geração que traz uma pregação cristocêntrica e bibliocêntrica. Dos versículos 22 a 36, Pedro vai pregar colocando Cristo no centro e a Bíblia no centro. Ele vai citar pelo menos 2 salmos aqui e vai dizer: vocês crucificaram Cristo, Ele ressuscitou, Deus o exaltou e Ele enviou o Espírito Santo. É Cristo no centro. Já chega dessa pregação onde o homem está no centro, antropocêntrica. É a pregação cristocêntrica e bibliocêntrica, porque por Cristo, em Cristo e para Cristo são todas as coisas, porque nele, por ele, para ele todas as coisas foram feitas. É Cristo o verbo eterno, é Cristo o pão vivo que desceu do céu, é Cristo a porta das ovelhas, é Cristo a ressurreição e a vida, é Cristo a luz do mundo, é Cristo o alfa e o ômega, é Cristo o bom pastor, é Cristo o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, é Cristo e somente Cristo. Deixa eu terminar. Último lugar, 7º lugar, uma pregação poderosa, irmãos. Depois que Pedro pregou o sermão, a Bíblia diz que o sermão dele foi tão poderoso que o coração do povo se compungiu. A palavra grega ali é catanuso, que quer dizer corações perfurados. A figura aqui não é que Pedro estava com um travesseiro botando o povo para dormir na pregação, com um travesseiro de alta ajuda, não. Ele estava com a espada de 2 gumes na mão, perfurando o coração do povo. E não precisou fazer nem apelo. Quando ele termina de pregar, os corações perfurados caem de joelhos. E aí, em último lugar, uma igreja modelo. Essa igreja modelo que a tocha deixou, é modelo de doutrina. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Modelo de comunhão, perseveravam na comunhão. Modelo do partir do pão, perseveravam no partir do pão. Modelo de oração. Modelo de temor, modelo do sobrenatural. Modelo de unidade, modelo de celebração e de evangelização, modelo para a sociedade, modelo de adoração e modelo de crescimento. Estamos voltando para Jerusalém? Temos o legado da tocha do avivamento? Então olhe para o seu irmão e diga: precisamos crescer. Porque Deus nunca planejou igreja pequena. Pastor, é o modelo de Atos. Mais um salvo, menos um drogado. Mais um salvo, menos um prostituto. Mais um salvo, menos um corrupto. Deixa eu mostrar a você o modelo dessa igreja, eu termino aqui. A igreja que é modelo de crescimento, ela começa em Atos 1:15 com 120. Em Atos 2, 42 e 47, capota para 3.000. Em Atos 4:4 são 5.000. Em Atos 5:14, multidões de homens e mulheres criam cada vez mais. Atos 6:2, cresce o número dos discípulos. Atos 6:7, em Jerusalém se multiplica o número de discípulos. Atos 19:31, igrejas eram edificadas, tinham paz, andavam na comunhão, consolação e se multiplicavam. Atos 14:1,
crê uma multidão de gregos e judeus. Atos 16:5, e gregos edificaram a fé e crescem em números. Atos 17:12, crescia muito a classe nobre, se convertia. Atos 21:20, milhares de judeus se convertiam e criam. Ninguém vai deter o crescimento da INSEGEC, porque é uma promessa sobre nós: farei de ti uma grande nação. A tocha do avivamento está sobre nós. Quantos concordam? Fique de pé. Os músicos aqui, por favor, para me ajudar. Pode subir rapidamente. Eu queria pedir a minha filha, se ela estiver por aí, para me ajudar aqui com a música, que ela conhece, né? Já pedi licença aqui os músicos. Eles podem subir todos os músicos, mas eu vou pedir licença a vocês para a minha filha nos ajudar com o louvor aqui. Irmãos, quantos entenderam a palavra e receberam a palavra? Quantos querem segurar essa tocha do avivamento e não soltar nunca mais? Eu tenho 2 apelos a fazer aqui muito rápido. Quantos aqui nunca oraram em língua na sua vida? Levanta a mão bem alta assim. Agora, quem quer orar em língua? Vocês que nunca oraram, mas quer, vem aqui para frente, fica bem aqui perto do altar. Todo mundo que nunca orou em língua e quer orar em língua, vem aqui para frente. Venha ligeiro, que o tempo já se esgotou. Eu vou orar para entregar o microfone a quem é de direito. Pode ficar assim, ó, assim. Um ao lado do outro, assim, para dar mais espaço. Pode preencher até lá, para dar mais espaço. Muito bem. Eu vou pedir os pastores para me ajudarem. Os pastores, fiquem na frente dessas pessoas aqui, pastor. Todos os pastores que estiverem aqui, por favor. Fiquem na frente deles. Sim. Vocês vão me ajudar a orar. Agora, vocês que estão atrás, vocês querem segurar a tocha do avivamento? Vocês querem uma nova unção de Deus para a vida de vocês? Então vem todo mundo aqui para frente, fica atrás desse pessoal que vai receber o batismo no Espírito Santo. Vocês que nunca oraram em línguas, olhem para mim aqui um pouquinho. Olha aqui para mim. Orar em línguas é como tomar água. Sabia disso? Quem foi que disse isso? Foi Jesus. Alguém pode projetar aí, se der tempo, João 7,37, por favor. Pessoal da minha, se puder projetar João 7,37 em qualquer versão. Orar em línguas, olha aqui para esse copo d'água, é como tomar água. Quem disse isso foi Jesus. Olha aí, no último dia, o grande dia da festa, Jesus exclamou e disse: se alguém tem sede, vem a mim beber. Pode passar. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Continua. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo não havia naquele momento sido dado, porque Jesus não fora glorificado. Agora volta para o versículo 1. Jesus está falando sobre receber o Espírito Santo. E ele vai dar os passos aí. Ele diz: se alguém tem sede, olhe para mim. O que é sede? O que é sede, meu irmão? O que é sede? Sede de água, o que é sede? Tá com a garganta seca, entendeu? Com sede de tomar água. Sede, anseio, é desejo. Existe cedinha e cedona. Orar em línguas, primeiro, é como tomar água, porque você tem que ter sede, você tem que desejar. Você quer? Quem quer? Levanta a mão. Então você tem que desejar hoje como quem tem sede, como quem está desesperado de água, como quem faz 3 dias que não vê água. Desespero. Estou com sede, tomo água. Segundo, se alguém tem sede, vem a mim. Segundo passo aí é Jesus. Não faça força para ser baseado no Espírito Santo. Confie nele. Quando você foi batizado pelo pastor, o pastor pegou você
e mergulhou e você se entregou. Você não ficou fazendo força. Tem gente que tem cada método. Eu era da Assembleia de Deus, o povo ficava dizendo: dê glória que você é batizado. Aí o cara ficava: glória. Foi batizado? Não, me engasguei com cuspo. Você vai a Jesus, quem batiza é Ele. Você vai se entregar na mão dele. Não confie no pastor, confie nele. Ele está aqui. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. O que é beber? Receber. Quem crer em mim, creia. É uma questão de fé, porque é guerra espiritual. Você é salvo pela fé, é curado pela fé. Então o diabo vai ficar na tua mente. Não fala não, porque é imitando. Não fala não. Não, você tem que crer. Eu creio, eu quero, creia para mim. Aí depois Jesus disse: fluirão do seu interior, fluirão rio de água viva. O pastor aqui falou sobre o açude. O açude é uma represa que tem uma comporta. Se a comporta estiver fechada, a água fica fazendo força, mas não sai. Se abrir a porta da represa, a água flui. Coloca a mão no teu estômago aí. O Espírito Santo está aí dentro de você. O que é que você vai sentir quando a gente orar? Você vai sentir um som vindo aqui dentro de você, e vai aquela comoção aqui. Aí você vai abrir a boca e você vai falar, irmão. Porque o Espírito Santo não fala em línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo concedia. O Espírito Santo concede, vai dar capacidade. Lá em Atos todos falaram em línguas. Então, se vier a língua, você abre a boca e fala, e você é cheio do Espírito Santo. Estão entendendo? Levante as mãos para cima e fique só dizendo: eu recebo, Senhor. E quando a língua vier, você começa a falar. E os outros aí atrás, fica todo mundo que é batizado orando em línguas. Eu vou pedir aos pastores, quando elas cantarem, eu vou dar o sinal, e vocês vão tocar nessas pessoas, pastores. E o fogo de Deus, e o fogo de Deus vai tocar. Pai, eu te peço, aumenta o fogo na mão desse presbitério. Fogo nessas mãos, para que todos aqui sejam cheios e orem em línguas. Levante as mãos e fique dizendo: eu recebo. No meu sinal, pastor, quando eu contar até 3, vocês impõem as mãos. Pode cantar quando eu der o sinal. É como o vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, sobre o ambiente. 2, 3, impõe as mãos, pastores, para eles receberem. Impõe as mãos, pastores. Jarabacata, receba. Receba. Reacender a brasa. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento. Reacender a brasa. Me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Me batiza com fogo. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Aí atrás, começa a receber aí atrás. Recebe a tocha do avivamento aí atrás. Recebe a tocha do avivamento. Como o vento vem. Eu declaro cura. Eu declaro milagres desatados. Milagres desatados agora. Receba unção. Há um rio correndo. Poder de Deus.
Recebe o céu. Poder. Fogo de Deus, fogo de Deus. O fogo está aceso, está aceso, está aceso. Ninguém vai apagar a tocha. O legado da tocha do avivamento. Oh, Rabacatarababaramanaia. Ei, oh, Rabacatarasolerecante. O fogo está aceso, está aceso. Arabachabacatatarabá. Nossa geração tem incendiar e vem nos fogo de Deus, fogo de Deus, recebe poder, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, o fogo está aceso, o fogo está aceso, não pode se apagar, não pode se apagar. pode incendiar. Corra, bacandaramanarababacho. Pode cantar. O fogo está aceso. Está aceso. O fogo está aceso. O que nenhum homem fez, vem fazer. Levanta a mão e segura a tocha. Levante a mão. Pegue a tocha do avivamento. Pega a tocha do avivamento. Rabaxarababá. Fazer o que a história nunca viu. Segura a tocha do avivamento. Está queimando, está ardendo, está purificando, está queimando, está ardendo, está purificando, está iluminando. Poder, poder, fogo, 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 fogo. Rabaxandarabanaia, Eracatarabarababa, Xarabacatarababa. Chama, chama. Oh, Rabaxarabacá. Continua cantando. Rebaçorecandarabachá. Xarabacandarabá. Xerecandarabá. O fogo está aceso. Está queimando. Está aquecendo o teu coração. Recebe dons espirituais. Recebe um novo nível. Que seja agora. Vem, Derrama teu espírito. Barabacataralabaxandarabá. Baixacatarabababá. Poder do Espírito. Poder do Espírito. Porra, tacatarabarabá. Poder do Espírito. Poder do Espírito. Poder do Espírito. Vem derrama teu espírito. Fogo de Deus.
pessoa que está do teu lado aí, pega na mão dela, pega na mão dessa pessoa, deixa o fogo passar de você para ela, pega na mão. É uma corrente elétrica de poder que está passando aí agora. É uma corrente elétrica de poder. Uma corrente elétrica de poder. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Deixa o céu descer. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Levanta suas mãos nesse momento mais alto que você puder e declare: descer. Deixa o céu. E deixa o céu descer. Deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Levanta a mão, dois braços. Diga: Espírito Santo, tu que começaste a boa obra na minha vida, nesta bendita noite, tu hás de completá-la até o final desse congresso, para a glória do nome de Jesus. Levanta as duas mãos. No meio dessa adoração, você vai falar em língua bem alto para o inferno ouvir. Vamos deixar o diabo endemoniado. Você na sua casa pode falar em outras línguas. Quem fala em outra língua não fala aos homens, mas em espírito fala em segredo divino com Yahvé. Faça Pentecostes. Fale alto, querido, fale alto. Faça pressão no mundo do espírito. Deixa o céu descer neste lugar. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aleluia! Aplauda o Senhor bem alto, que Ele merece.